Muito bom dia, 11 horas, 8 minutos, horário brasileiro de verão. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a edição de sexta-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através dessa potência que é a Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Queria mais uma vez cumprimentar você da capital, você do interior do estado do Amazonas, agradecer muito o carinho da sua audiência, agradecer o Marcos Sabadim, que praticamente a semana toda ficou apresentando o programa Exija Seus Direitos. Vocês sabem que no último domingo nós tomamos posse como deputado federal e, por conta da agenda cheia no plenário da Câmara dos Deputados, nós tivemos que nos ausentar durante esta semana. Então nós tivemos sessão na segunda-feira, na terça, na quarta e ontem. Cheguei em Manaus ontem por volta da 1h15 da manhã, mas estamos aqui hoje apostos mais uma vez para, com muita atenção e com muito respeito, comandarmos a edição de sexta-feira do Exija Seus Direitos. Eu queria, na abertura do nosso programa, além de agradecer o Sabadim, a pedir a compreensão dos nossos telespectadores. Nós estamos num momento muito complicado em Brasília, no cenário político nacional. Há muitos projetos, muitas ações, muitas discussões ainda do ano passado estão sendo discutidas, matérias estão sendo discutidas nesse momento. Nós estamos percebendo uma grave crise aí de identidade e de credibilidade do governo. É preciso que a gente que está lá, que nós possamos nos posicionar, não em favor de A, de B ou de C, não em favor de uma bandeira política, de uma ideologia política, de uma corrente política, não ser oposição, não ser situação, mas nós precisamos nos posicionar em favor do Brasil. Nós estamos representando o estado do Amazonas na Câmara Federal, nós estamos representando o povo do estado do Amazonas e nós precisamos ter muita sensibilidade e, acima de tudo, muito respeito no que se refere às questões políticas. Então, nós vamos adotar uma posição de cautela nesse momento. Muita gente, nesse momento complicado do nosso país, acaba tomando medidas assodadas e isso não é bom para ninguém. Então, é um momento de cautela, de calma, de tranquilidade, para que a gente não cometa enganos e muito menos erros dentro da Câmara Federal. Então, segunda-feira nós vamos voltar a Brasília, não vou fazer o programa da segunda, nem terça, nem quarta, por conta do carnaval, mas quinta e sexta eu estarei mais uma vez em Manaus e na semana do carnaval estarei também na cidade de Manaus e nós vamos ficar aqui juntos trabalhando no programa Exija Seus Direitos, programa que eu faço já há quase 19 anos, com muita alegria, com muita satisfação e confesso que eu estava com saudades da apresentação do nosso programa. Então eu queria agradecer a sua compreensão neste momento complicado que nós estamos passando em Brasília, pedir a sua ajuda e a sua compreensão pelas minhas ausências no nosso programa. Mas mesmo de Brasília, nós vamos procurar agora. Já estou conversando com a competente equipe técnica da Band, estamos desenvolvendo também na Câmara Federal, com o apoio, inclusive, da própria Câmara Federal, mecanismos técnicos para que a gente possa entrar ao vivo também de Brasília, até para nós prestarmos aqui contas das nossas ações e informarmos os telespectadores do programa Exija Seus Direitos o que está acontecendo na capital. Então nós vamos ter bastante novidades. A Câmara Federal, nessa parte aí, técnica, tecnológica, é complicada. Aqui na Band nós não temos problema, graças a Deus, mas lá nós estamos encontrando ainda a forma que nós vamos poder utilizar a estrutura da Câmara Federal para que a gente possa fazer esse link ao vivo com a Band. Então, obrigado pelo seu carinho, pela sua compreensão. São 11 horas e 12 minutos, hoje é sexta-feira, hoje é dia do nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje vai participar do nosso quadro o Isiano Pereira da Silva, tem 33 anos de idade, é casado, pai de 2 filhas, e ele tem um sonho. E eu espero que a gente possa transformar este sonho hoje em realidade no nosso quadro A Hora da Esperança. Através de e-mail, nosso deputado federal, atualmente o deputado federal Marcos Rota, eu sou amigo dele pelo Face, e numa noite dessa aí eu estava online também, vi ele online,
Deficiente auditivo procura auxílio do nosso programa. Segundo ele, foi vítima do golpe da casa própria. E a negociação foi errada porque foi feito com ele e a filha dele de menor. Dona de casa procura o programa Exija Seus Direitos porque, segundo ela, uma mangueira vem tirando o sossego dela há muito tempo. Uma mangueira de uma UBS, de uma unidade básica de saúde, está causando transtorno a essa senhora. Ninguém consegue resolver o problema. Ela veio exigir os seus direitos. A edição de sexta-feira, final de semana, ao vivo do nosso programa, está começando agora. Vamos agora acionar a equipe de reportagem do nosso programa. O Oliver Castro vai mostrar a participação de um deficiente visual no nosso programa. Auditivo, aliás, ele tem deficiência auditiva no nosso programa. Ele só se comunica através da linguagem dos sinais. Ele procurou o Exija Seus Direitos porque, segundo ele foi enganado por uma imobiliária. Ele disse que pagou algumas prestações para a tão sonhada casa própria, uma casa que ele adquiriu ainda na planta, que custaria R$75 mil. Ele pagou, segundo as informações, 15 prestações. A casa é a primeira, posso chamar essa ou posso chamar outra? Então, daqui a pouco nós vamos ver essa reportagem. Nós vamos ver agora, é que eu passei praticamente 4 dias fora do programa, até eu já estou me perdendo, né? Aqui o costume é a produção se perder, mas hoje foi a minha vez. E quando eu erro também é preciso que a gente reconheça que errou. Mas ontem eu utilizei a tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília para mais uma vez ratificar o nosso compromisso de que o Brasil, de uma maneira geral, precisa repensar a estrutura eleitoral que nós temos no nosso país. A reforma política vem sendo discutida há décadas em Brasília, há décadas há uma discussão. A PEC que estava lá para ser votada estava há 8 meses, desde o ano passado, 8 meses paralisado, porque alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores não queriam a votação dessa PEC. Numa decisão corajosa, o presidente Eduardo Cunha, que é do meu partido, o PMDB, retira a PEC da Comissão de Constituição e Justiça, leva essa PEC ao plenário. Os deputados votaram pela admissibilidade disso, que não é para definir o mérito, mas para que você possa começar a discutir a reforma política. E agora houve a instalação de uma comissão especial para tratar desse assunto, que é um assunto que está direcionado diretamente ao povo brasileiro. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Pelo Amazonas, deputado Marcos Rota. Tomaram posse neste domingo os deputados federais eleitos e reeleitos em 2014. Dos 513 deputados federais está o apresentador do programa Exija Seus Direitos, Marcos Rota, que chega com a experiência de 16 anos de parlamento estadual na Assembleia do Amazonas. Marcos Rota, já no primeiro dia, usou a tribuna. Queria, senhor presidente, nessa primeira oportunidade que tenho, me apresentar a essa casa e também à sociedade brasileira de uma maneira geral. Chego ao Parlamento Federal já com a experiência de quem, pela vontade de Deus e do povo do estado do Amazonas, conseguiu já 16 anos de experiência no Parlamento do estado do Amazonas, na Assembleia Legislativa. E espero, presidente, que juntamente com esta casa, juntamente com as senhoras e senhores parlamentares, nós possamos verdadeiramente representar bem os nossos estados
e, sobretudo, a vontade popular. Uma das bandeiras de luta do deputado será a pavimentação da BR-319, mas sem esquecer a luta constante em defesa do consumidor. Porém, também vai atuar e apoiar a reforma política. Segundo o novo deputado federal, a legislação tem que respeitar os votos e a vontade popular. Rota mostrou muita disposição no novo desafio. Os eleitores brasileiros que não conseguem mais conviver com essa forma eleitoral que nós temos hoje no Brasil. Por isso que eu estou muito alegre, muito satisfeito e muito disposto em poder participar das discussões nesse momento e, acima de tudo, me posicionar favorável a mudanças no nosso quadro político, que hoje, infelizmente, não atende à expectativa e os anseios da população brasileira. Muito bem, está aí o Sena trabalhando de forma intensa na edição. Vejam que essa nossa estreia é uma estreia muito boa. Fui até muito elogiado por companheiros aqui do Norte, como o nosso companheiro Remídio, aqui do estado de Roraima, que é deputado federal, o Expedito Neto, o senador Assir Gurgas, que vai aparecer ali também ao meu lado. Aí eu converso com o deputado Arthur Bisneto e com companheiros de outros estados brasileiros. Então é motivo de alegria e motivo de satisfação. Agora, nós precisamos utilizar não apenas a tribuna da Câmara, mas também o nosso partido, que é o segundo maior partido do Brasil, é o PMDB. Nós conseguimos, inclusive, fazer o presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado Eduardo Cunha, que era o líder do nosso partido, hoje presidente da Câmara dos Deputados. E é um homem muito inteligente, muito capacitado, muito preparado, conhece como ninguém o regimento interno da Câmara e já se colocou, inclusive, à disposição para que a gente possa fazer uma parceria com a Câmara, com a presidência, com os líderes do nosso partido em favor do estado do Amazonas. Então nós vamos agora, depois da primeira fase desse início do processo legislativo, nós estamos definindo as comissões técnicas permanentes da Câmara dos Deputados. Tenho conversado com os candidatos a líder do nosso partido, porque como são 513 parlamentares, lá quem comanda as bancadas são os líderes. Então, são 65 deputados federais somente do PMDB. Então, nós precisamos ter o nosso líder. E é o líder quem escala você nas comissões, quem permite que você utilize o tempo do partido para poder se pronunciar. É o líder quem lhe passa as relatorias de matérias importantes. São os líderes, enfim, quem comandam todo o processo de votação no plenário, que encaminham a votação, que falam pela bancada, porque como são muitos parlamentares, é necessária a figura do líder para que o líder possa falar em nome da bancada. Então eu estou muito alegre, muito satisfeito com essa primeira semana de atuação na Câmara dos Deputados. É para vocês terem uma ideia da quantidade de deputados que nós temos hoje, né? São 513 parlamentares, nós temos uma bancada pequena, que é a bancada federal do Amazonas, são 8 deputados federais apenas, mas não tenho dúvida alguma de que quando necessitar da união da bancada em favor do estado do Amazonas, não tenho dúvida ainda que essa bancada mais uma vez se mostrará coesa e unida. Nós estamos trabalhando para tentarmos ser indicados pelo nosso partido para que possamos compor a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal. É uma comissão também muito disputada. O deputado federal Celso Russomano, de São Paulo, já pleiteou inclusive a presidência dessa comissão. É o campeão nacional de votos, é a referência brasileira nessa questão da defesa dos consumidores. Já conversei inclusive com ele, ontem nós almoçamos e nós estamos estreitando as nossas relações. Você sabe que o Celso já participou do Exija Seus Direitos, nós já palestramos juntos, nós já fizemos fiscalizações juntas aqui na cidade de Manaus. É uma pessoa extremamente acessível, tranquila, serena, muito preparado, muito inteligente, e nós haveremos, se for a vontade de Deus e dos nossos líderes no Congresso, fazermos grandes parcerias, não apenas com o Celso, mas com vários outros deputados federais que militam, que
hasteiam a bandeira da defesa dos interesses dos consumidores. Nós vamos, inclusive, juntos, criarmos aí um grupo de trabalho para que a gente possa modificar algumas questões que estão sendo necessárias no próprio Código Nacional de Defesa do Consumidor. Então, muito obrigado a você pela confiança que depositou em mim, para que me levasse agora a Brasília, depois de 4 mandatos como deputado estadual. Estreamos agora na Câmara Federal, graças a Deus, nos posicionando de forma firme e intensa com relação à reforma política. O Brasil não pode mais permitir que a próxima eleição do ano que vem seja nos mesmos moldes da que nós tivemos no ano passado. Não dá mais. 90 dias de campanha é um absurdo. Então, temos que acabar com essa figura da suplência do senador. Nós precisamos repensar a questão da criação de novos partidos. Nós temos 32 partidos hoje no Brasil, 28 partidos com representação na Câmara dos Deputados. É preciso que nós tenhamos a coincidência nas eleições, a unificação das eleições, apenas uma eleição a cada 4 anos, acabar com o Instituto da Reeleição para o Poder Executivo. Mandato de 5 anos para presidente, mandato de 5 anos para os governadores, mandato de 5 anos para os prefeitos e sem permissão de reeleição. Existem muitas propostas que estão sendo discutidas e eu defendi, inclusive ontem, que a Câmara Federal pudesse promover grandes audiências com a participação popular. Eu sempre defendi que todos aqueles que querem ter uma noção do que passa o cidadão, o trabalhador, o eleitor, precisa ter acesso à sua opinião. Então, quanto mais discussão, quanto mais audiências públicas, quanto mais pessoas, mais entidades da sociedade civil organizada participarem dessas discussões, mais propostas nós teremos. E tomara que desta vez a Câmara dos Deputados, o Senado da República, o Congresso Nacional não percam a oportunidade de fazer uma grande reforma política no Brasil. Não vai ser fácil, porque muitas propostas dessas reformas acabam, inclusive, com vários partidos políticos. Vários partidos tidos como nanicos vão desaparecer. E eu acho que precisam realmente desaparecer. O Congresso não pode ter 28 partidos. O Brasil não pode ter 32 partidos. Estão criando mais partido aí. Estão criando mais partidos. Inclusive pegando assinaturas no Amazonas. Mas por que estão coletando mais assinaturas? Por que estão fazendo mais partidos? Para fundir partidos. Estão querendo agora fundir aí o DEM com o PSD para criar o PL. Isso tudo é para esvaziar alguns partidos. Isso é para concentrar poder. E nós não podemos, de maneira alguma, aceitar que isso seja feito, muitas vezes, sem o conhecimento da população brasileira. São 11 horas e 25 minutos. Ontem eu viajei, inclusive, com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que estava em Brasília, acompanhando a posse dos deputados e dos senadores. E, mais uma vez, eu me coloquei à disposição da prefeitura, do prefeito da cidade de Manaus e de Manaus. E eu disse, no meu pronunciamento, o agradecimento especial que fiz ao Estado do Amazonas, a confiança do povo amazonense e, em especial, da cidade de Manaus. Por quê? Porque se eu tive 4 mandatos como deputado estadual e se eu tenho agora o meu mandato como deputado federal, eu devo muito à cidade de Manaus. Devo muitíssimo, a minha carreira toda política eu devo à cidade de Manaus. E ontem eu disse ao prefeito, o que o senhor precisar de mim, do meu mandato, das minhas ações, independentemente de sermos aliados políticos ou não, o senhor conte comigo, porque eu não vou, de maneira alguma, me violentar politicamente por conta de questões partidárias. Eu não vou jamais virar as costas à cidade de Manaus, independentemente de quem seja o prefeito da cidade. Então, Manaus, conte comigo. Foi o que eu disse ao prefeito. E repeti, Manaus me deu os meus mandatos de estadual, de federal e me deu meus 2 filhos. Então, prefeito, a minha eterna gratidão à cidade de Manaus e o que eu puder colaborar com a administração do prefeito Arthur, com a cidade de Manaus, com os recursos, com as discussões, com os debates, Manaus e quem quer que seja o prefeito e quem quer que seja o governador do estado do Amazonas haverão de poder contar comigo.
São 11 horas mais 27 minutos. Vamos mostrar agora o caso de um portador de deficiência auditiva que procurou o Exija Seus Direitos para, segundo ele, denunciar que foi vítima do golpe da casa própria. Este senhor, que se comunica apenas pela linguagem de sinais, veio ao nosso programa porque ele disse que tinha comprado uma casa na planta, pagou mais de 15 prestações, a casa não saía, ele tentava resolver o problema, não conseguia, pediu auxílio do Exija Seus Direitos e a equipe de reportagem esteve lá para tentar resolver o caso. Detalhes na reportagem do nosso repórter especial para o Rota do Consumidor, Oliver Castro. Atraso na entrega do imóvel, entrega das chaves do apartamento ou da casa tem sido uma prática recorrente nas imobiliárias em Manaus que não cumprem os prazos estabelecidos em contrato. Alimentando o sonho da casa própria, Antônio Gabriel e a filha menor de idade foram parar em uma corretora de imóveis atraídos pela propaganda. Uma placa que tinha um montão de desenho e umas chaves lá. Aí nós paramos para ver o que tinha lá. Chegamos lá, eles falaram que eram umas casas, eles mostraram um montão de fotos num livrão lá que tinha, né? O caso aconteceu em maio de 2014. Detalhe, Gabriel é deficiente auditivo e se comunica com as pessoas através da linguagem de sinais. Mesmo assim, fechou o negócio. Comprou um imóvel no valor de R$ 75 mil, que seria entregue em 180 dias. Mas o prazo não foi cumprido. Segundo a menina, na imobiliária disseram a ela que não havia necessidade de ler o contrato. Falaram que não era preciso porque depois, se acontecesse alguma coisa, eles iam resolver. Eles iam devolver o dinheiro. Após investir mais de R$ 10 mil no negócio e sem ver o resultado, Antônio Gabriel retornou à imobiliária, mas não houve acordo. O pai, seu Aldemir, estava indignado com a situação. Rapaz, as pessoas gostam de se prevalecer de um deficiente auditivo. Ele é mudo e surdo, sabe? Ele não consegue ler assim, uma palavra assim, toda assim, corretamente, assim, para poder discriminar as coisas. Ele lê assim, palavras salteadas, sabe? E as negociações foi errada porque foi feito com ele e a filha dele de menor, sabe? E aí é o seguinte, ele deu 7 mil de entrada e ficou pagando as prestações. Está todo pago, 8 prestações. Ele, quando inteirou as 6, ele me levou empolgado lá, que era um negócio honesto. Papai, vamos lá ver que é um negócio honesto. Quando chegou lá, o cara disse que não tinha um terreno, que ainda ia comprar. Aí eu falei para ele, olha, então meu filho vai parar de pagar esse negócio aí, porque não tem terreno, você está vendendo fantasia, meu filho. Não tem terreno, não tem nada, você está vendendo miragem. Acompanhamos a família até a imobiliária na Cidade Nova, onde conversamos com os diretores que se propuseram a devolver todo o dinheiro do Antônio Gabriel. Quero agradecer muito ao programa Exija Seus Direitos e o Marcos Rota, né? Que ele continue fazendo esse trabalho pelo povo, sabe? Porque muita gente sem esse apoio não consegue entrar em acordo. Eu quero agradecer, foi resolvido o problema, foi bom para o meu filho, foi bom para mim, sabe? Eu quero agradecer muito, que Deus dê muitos anos de vida para ele e que ele continue ajudando o povo da nossa cidade. Muito obrigado, estou satisfeito. Muito obrigado. Manda um abraço para ele, de coração, um abraço para ele. Que onde eu me encontrar com ele, vou dar um abraço e vou lembrar desse caso para ele, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Caso resolvido. Olha, eu que tenho que agradecer a Deus a oportunidade e as pessoas, né, simples e humildes e pessoas muito dóceis, como é o caso desse senhor. O nosso papel é exatamente esse, de tentar fazer com que as pessoas possam resolver os seus problemas. Veja que é um caso especial, de um rapaz especial, portador de deficiência auditiva, que não conseguia nem se comunicar direito com a imobiliária, mas eu estou aqui com o Oliver Castro. O Oliver foi lá, conhecedor já da legislação, muito sensível. O Oliver foi lá mostrando o problema. A história contada aqui não era a mesma que contaram na imobiliária, mas para nós o que importa realmente é resolver o problema. Então a empresa imobiliária se comprometeu, inclusive, em não questionar a quebra de contrato, vai devolver na integralidade o valor pago pelas 15 prestações, porque se não for assim, para resolver um problema, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder.
Então, no caso, eu queria muito, inclusive, agradecer à imobiliária, porque quando há desistência, quando há quebra de contrato, o contrato precisa ser lido, precisa ser revisto. Muitas vezes, nesses contratos, existem aí a cobrança de taxas por desistência do contrato, por quebra de contrato. Da mesma forma que a imobiliária tem o seu respaldo, também o consumidor tem através do Código de Defesa do Consumidor. Então, para que não fique nessa queda de braço, alguém precisa ceder. Então, não conheço a imobiliária, não sei quem é o proprietário, queria agradecer a gerência, a direção, o proprietário da imobiliária, que entendeu o papel do nosso programa. Nós não fomos lá para denunciar a imobiliária, para denigrir a imobiliária, para falar mal da imobiliária. O nosso papel aqui foi de acatar essa denúncia e ir lá para tentar resolver. E nós conseguimos cumprir com o nosso objetivo, que é a melhor coisa do mundo. Cumprir com o nosso papel, cumprir com o nosso objetivo, e é mais um caso que nós resolvemos no nosso programa. Então isso está ponto pacífico. Agora, tem muita gente em Manaus, muita gente, mas muita gente mesmo, que infelizmente continua sendo vítima da casa própria. Esse é um outro caso que nós mostramos. Pessoas que vendem casas que não são delas, pessoas que comercializam casas em conjuntos habitacionais que é proibido vender. Quando a pessoa ganha uma casa, essa pessoa quer vender essa casa para depois correr atrás de outra. Então fique muito atento, tome muito cuidado. Nós já denunciamos aqui quadrilhas especializadas em promoverem isso, em vender casas que não existem, em prometer casas em conjuntos habitacionais envolvendo o nome do governo. A polícia já prendeu muitas pessoas por conta disso, então muito cuidado quando você for adquirir uma casa dessa forma, dessa maneira. Procure investigar bem, conversar bem, ver o contrato, ver o passado de quem está lhe vendendo, consultar os órgãos que estão aí à disposição para ver a idoneidade dessa pessoa ou não. Ao qualquer sintoma de que algo não está lhe parecendo bem, não efetue o negócio. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, foram vítimas e acabaram perdendo tudo o que conseguiram economizar nas suas vidas para realizar o sonho da casa própria. Então, muito cuidado para que você não transforme o sonho seu desejo pessoal de ter a sua casa própria juntamente com a sua família num pesadelo. São 11h35. Nós vamos usar um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, uma reportagem curiosa. Uma mangueira está causando sérios transtornos a uma senhora que procurou o nosso programa para denunciar, inclusive, a Unidade Básica de Saúde do Ajuricaba. Vocês vão ver este caso, o problema envolvendo essa mangueira, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Uma senhora procurou o nosso programa depois de muita tentativa para resolver o seu problema. Ela está com um sério problema com o vizinho, que é uma unidade básica de saúde ali no Ajuricaba. E segundo ela, existe dentro da unidade básica de saúde uma mangueira. Essa mangueira vem causando muito transtorno e muito prejuízo a essa senhora, que não apenas pela questão dos galhos, da queda das frutas, mas segundo ela também cupins estão saindo da mangueira e invadindo a casa dela. Como ela já tentou de tudo para resolver o caso, não conseguiu, veio pedir auxílio do nosso programa. O competente Oliver Castro foi até o Ajuricaba. Os detalhes direto na reportagem. A Maria Francisca mora ao lado de uma unidade básica de saúde e desde novembro do ano passado ela vem vivendo uma situação inusitada. Olha só as condições do telhado da casa dela, muitos buracos e aqui no chão muitos baldes espalhados. Conversar aqui com a Maria, você estaria por acaso armazenando água? Não. O que está acontecendo na verdade? Esses baldes eu coloco justamente para parar a água das goteiras que são causadas por uma mangueira que está no posto, né, no quintal do posto de saúde, que é uma unidade básica de saúde da prefeitura. E essa mangueira já vem me prejudicando há alguns anos. Eu já procurei a unidade para
pedir para podarem os galhos. Um diretor antigo chegou a falar para o meu marido que ele preferia se cortasse um galho dessa árvore, era como se ele estivesse cortando um braço dele. E aí a gente findou se acomodando e o meu marido foi consertando os buracos e foi ficando. Eu cansei de sair de dentro do meu quarto aterrorizada, parece que eu estava sendo massacrada por balas. Era pá, 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 um monte de manga caindo e ninguém dava vencimento. E a gente teve que começar a colocar essas bacias. Em dia de chuva, eu não consigo fazer nada dentro da minha casa, porque eu não tenho como andar. Teve, inclusive, de mudar toda a mobília? Mudei, tive que mudar, tirei a geladeira de lá, que era lá, botei pra cá por causa de goteira. Mas o contrário? Já tá toda enferrujada por causa das goteiras que estavam molhando. Você teme que a mangueira venha abaixo em cima da sua casa? Porque os galhos da mangueira estão todos cobertos de cupim. Vai quebrar. A gente vê acontecer aí por fora muitos desabamentos de árvore, destruir tudo. Eu tô vendo a hora esses galhos começarem a quebrar, porque eles estão enfraquecidos pelo cupim. Inclusive os cupim estão passando de lá para os caibros da minha casa. Vocês estão vendo? Você observa através das imagens que realmente os cupins estão invadindo toda a madeira da casa aqui da Maria. Eu fui nas SEMAS para tentar resolver a situação e eles me deram 20 dias para vir aqui fazer uma fiscalização. Passou janeiro todinho, quando foi dia 18 de janeiro, a moça me ligou dizendo que a autorização para podar a árvore já estava lá. Só que se eu for pagar uma pessoa que não entenda para podar e sair, ela vai derrubar galho direto na minha casa. Tem que ser por uma pessoa experiente. E eu já acho que não adianta mais podar. Por isso que eu achei que eu deveria procurar o Exija Seu Direito para fazer uma reportagem aqui para ver se alguém vê a minha situação e faz alguma coisa. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou convivendo com isso aqui. Eu sou desse jeito, eu posso cair, eu posso escorregar, eu posso cair aqui. Ninguém não quer nem vir fiscalizar para fazer alguma coisa por mim. Eu não sei quem mais procurar, não. Olha, eu acho o cúmulo que o poder público, nós estamos falando de um poder que é público, cause problemas àqueles que são os donos do poder público. A população, o cidadão, a cidadã, nós temos que nos revoltar e nos indignar da mesma forma que esta senhora, que chora copiosamente por conta da aflição que ela vem passando e não é de hoje. Esta senhora só resolveu procurar o nosso programa para mostrar isso à cidade de Manaus porque ela não aguenta mais conviver com esta situação. E a Prefeitura Municipal de Manaus tem muitos órgãos que poderiam ter resolvido essa questão. Mas está faltando boa vontade, bom senso e principalmente respeito a esta senhora. Nós não podemos de maneira alguma virar as costas para esse problema. Vocês viram a situação caótica que a mangueira está provocando na vida desta senhora, na casa desta senhora. Olha a condição da casa dessa senhora que está se deteriorando. Estão infiltrando aí água para todo lado, está se infiltrando água pelo chão, o cupim está causando problemas a ela, as frutas que caem quebram o telhado da casa dela. E me parece que eu não sei se é um diretor ou uma diretora da unidade que não quer se manifestar, mas ela tem que se manifestar. É obrigação dela, da Unidade Básica de Saúde, não apenas se manifestar, não para o nosso programa, mas se manifestar com relação a resolver esse caso. Isso é muito fácil de ser resolvido. O programa, para vocês terem uma ideia, o programa Exija Seus Direitos, num contato telefônico com a SEMAS, mostrou a situação, dialogamos, mostramos o problema desta senhora, a SEMAS já autorizou a poda da árvore. Mas a poda da árvore não vai resolver o problema dela. E outra coisa, quem é que vai fazer a poda da árvore? É ela. É ela que vai ter que se virar para fazer a poda da árvore. Olha, essas coisas pequenas que as entidades, que as organizações poderiam resolver de forma muito rápida, a senhora não precisava estar passando o que ela está passando há décadas.
Essa árvore não nasceu lá ontem. Esse problema não está lá desde ontem. Fala, Horto, pode falar. Até 50 que é para eu parar de falar, então. É isso. Tá bom. Nós vamos continuar com este caso. E eu queria fazer um apelo aqui à prefeitura, para que resolva o problema desta senhora. Nós vamos continuar. O Oliver já disse aqui pro Oliver que a missão dele vai ser resolver essa questão. Resolver essa questão. Não podemos mais permitir que essa senhora continue sofrendo do jeito que está por causa de uma mangueira. Por causa de uma mangueira. E o diretor, a diretora da Unidade Básica de Saúde não está nem aí. Hora da Esperança, agora a reportagem do Oliver Castro. Vamos mostrar mais um sonho que nós esperamos realizar no nosso quadro. Hora da Esperança com o Oliver Castro. Com a tesoura nas mãos, ele faz verdadeiras obras de arte. Nós fazemos vários tipos de corte, né? Mas atualmente eu tenho um moicano, tenho surfista, tenho um militarzinho. E atualmente, depois da Copa do Mundo, é o Alá Cristiano Ronaldo, né? Com a listrinha, aqui tudinho meio arrepiadinho, puxando uma listrinhazinha. Fazendo aquele detalhe importante que é o acabamento, né? Do corte. O que vale mais é o acabamento, nos detalhes. Quanto tempo você passa para fazer um corte como esse? Mais ou menos de 8 a 10 minutos no máximo. A habilidade do cabeleireiro impressiona. A intenção é oferecer um serviço de qualidade aos clientes, principalmente a elas que adoram uma transformação. Essa transformação, devido a mulher ser mais exigente, né, no caso, a gente demora um pouco mais de tempo, mas é um acabamento que a gente tem que fazer e é mais exigência da parte feminina, né? Mas vai ficar um ótimo trabalho aqui. Um trabalho minucioso, né? É minucioso, é mais demorado do que os masculinos. O que é necessário para agradar a cliente, por exemplo, como é? É um trabalho bem feito, né? No caso de escova, chapinha, essas coisas, ficar bem detalhado para dentro, para fora. Elas são bem detalhistas, as partes femininas, no caso. O que você se sente depois do trabalho concluído? Feliz, né? O serviço é concluído e a alegria do cliente também, né? Isiano Ferreira da Silva Neto tem 33 anos de idade. Natural do município de Manacapuru, interior do Amazonas, começou a se interessar pela profissão de cabeleireiro no final da década de 1990. Fiquei desempregado na época e ficava olhando, tá entendendo? Aí comecei a criar gosto pela coisa também na época. Aí acabei me tornando, aí hoje em dia a gente é amigo, parceiro, patrão, empregado, né? Aí hoje em dia a gente tá aí junto. E não demorou muito para o jovem cabeleireiro montar o próprio salão de beleza, que funcionava na residência de sua mãe, na Cidade Nova. No entanto, após a venda da casa, Isiano ficou sem local para tocar o negócio e perdeu também os materiais que possuía. Foi uma coisa que já não deu certo devido à clientela. Muito bem. Eu extrapolei hoje aqui no programa, né? A ausência faz com que a gente fale, às vezes, muito mais que a gente deveria falar. Mas está aí, o Isiano já está aqui comigo, já estou conversando com ele, não sei se a produção conseguiu ou não, mas é uma história bacana, ele já teve salão de beleza. Pega para mim o microfone, olha. Ele já teve salão de beleza, hoje ele está dividindo um salão de beleza com um amigo dele, mas ele quer ter, assim como todo mundo, é um desejo pessoal, ter seu equipamento próprio. Um equipamento próprio mesmo, para poder exercer o meu trabalho. E você já tem um ponto ali, Isiano? Já, em vista já. E vai ser ali na Compensa mesmo? Compensa mesmo, onde está a maioria dos nossos clientes. Você já tem uma clientela formada? Já. E nesse momento tem muito cliente seu, muitos amigos da Compensa que estão assistindo o programa e torcendo por você. Estão ligados aí no programa Exercer Direito e torcendo, né? E para começar, você precisa de um lavatório e de uma cadeira. Isso é o básico para você. É um básico. Para você começar. Isso. E você acha que com isso o salão depois deslancha? Conforme o tempo trabalhando, dedicação, né? No nosso trabalho e ajuda nossos amigos clientes
Porque não são só clientes, são amigos também, né? E se você conseguir hoje o material, você começa quando o seu novo salão? O mais brevemente. O mais brevemente. Posso abrir aqui? Pode. Vamos lá, é a história do Inziano hoje no nosso programa e nós vamos, através do nosso quadro A Hora da Esperança, tentar realizar mais um sonho e, mais do que isso, melhorar a vida de mais um profissional que acredita nas ações do nosso programa. Vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança. Nesta sexta-feira, aí estão os equipamentos para você começar a trabalhar. Eu queria primeiro agradecer você pela gentileza da participação, agradecer ao seu José Pinheiro da Real Equipamentos, que está doando um lavatório e uma cadeira para corte de cabelo. A Real fica na Grande Circular 5894-3248-1594. Mas além disso, a Copel, Shopping dos Cosméticos, vai doar para você um secador de cabelo, uma chapinha e também um curso de corte masculino e feminino e um técnico nacional em corte de máquina virá à cidade de Manaus exclusivamente para ministrar um curso ao Inziano. Tá bom? Melhor do que você imaginava. Melhor do que eu também esperava. Obrigado pela sua participação, sucesso. E assim que o seu salão estiver pronto, nós vamos voltar lá com o programa Exija Seus Direitos, até para a gente divulgar aqui o endereço. Glória a Deus. Olha aí, tá? Diz que homem não chora, mas está aqui a prova de que não é verdade. Já está aqui o material, a chapinha e também o secador. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe você e a sua família. E muito obrigado aos parceiros do nosso programa por mais um sonho realizado. Até segunda-feira. Ótimo final de semana.